General Dynamics F-16. O General Dynamics F-16 Fighting Falcon é um caça-jato polivalente, monomotor, altamente manobrável, apto a operar em todas as condições meteorológicas e de luminosidade. Olá, no vídeo de hoje continuaremos a série sobre as aeronaves que operaram na Operação Tempestade no deserto, em 1991 na Guerra do Golfo para libertar o Kuwait do Iraque do general e imperador Saddam Hussein. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. A sua curtida e seu comentário são muito importantes para nós. Originalmente concebido e desenvolvido pela General Dynamics para a Força Aérea dos Estados Unidos, a partir de um conceito experimental, LWF, para um interceptor diurno de curto alcance, complementar ao poderoso e sofisticado F-15 Eagle de superioridade aérea. Foi evoluindo gradualmente para a função de caça-bombardeiro de alto desempenho, com capacidade para atuar em todas as condições atmosféricas de dia e de noite. A 21 de julho de 1980, em cerimônia realizada na base aérea de Rio no Utah, foi finalmente e oficialmente batizado Fighting Falcon. No entanto, entre os seus pilotos, independentemente da nacionalidade, foi e continua sendo conhecido e apelidado Viper. História. A Guerra do Vietnã, entre outras evidências, demonstrou que a maioria dos confrontos aéreos envolvendo aeronaves modernas se situa em altitudes médias e utiliza velocidades entre Mach 0.6 e Mach 1.6. Demonstrou ainda que caças pequenos, ágeis e com eletrônica simplificada, são difíceis de localizar e abater. Numa força aérea de grande dimensão, o papel de um caça de superioridade aérea com toda a panóplia de eletrônica sofisticada e alto desempenho em todas as condições de voo, tem o seu papel assegurado, mas torna-se demasiado dispendioso, quando é necessária a compra em grandes quantidades, para combater um inimigo que a partida goza de superioridade numérica. Assim, um caça de pequenas dimensões, ágil, com capacidade de aceleração elevada, aviônicos simplificados e com um preço igual ou inferior à metade do preço dos grandes caças de superioridade aérea, torna-se uma opção bastante atrativa. Com a racionalidade acima descrita em linha de vista, a 6 de janeiro de 1972, 9 empresas foram convidadas a apresentar propostas tendo como data limite, 18 de fevereiro de 1972. Grumman, Fairchild, McDonnell Douglas e Rockwell declinaram a competição. A Northrop apresentou um projeto baseado no seu P-530 Cobra, com o qual pretendia conseguir suceder ao F-5, a Lockheed usou o CL-200 Lancer, considerado uma atualização do F-104 Starfighter. As restantes três companhias LTV, General Dynamics e a Boeing apresentaram propostas inteiramente novas. No final da competição, Northrop e a General Dynamics foram consideradas vencedoras, ganhando os contratos para a construção dos protótipos demonstradores de tecnologia na competição do programa LWF. Com a finalidade de tornar mais apetecível a futura escolha do substituto do F-104 Starfighter por parte dos parceiros europeus da NATO, o secretário da Defesa dos Estados Unidos declarou o fim do programa LWF e a sua substituição pelo ACF, Air Combat Fighter, capacitando o F-16 para o desempenho de caça-bombardeiro polivalente. Paralelamente, anunciou a compra por parte da USAF de 650 unidades com a possibilidade do número atingir os 1.400 caças. Bélgica, Países Baixos, Dinamarca e Noruega formam um consórcio, Multinational Fighter Programme Group, para a escolha do sucessor do F-104 Starfighter que saíra das opções Northrop YF-17 Cobra, Dassault Mirage F-1, Saab Viggen e General Dynamics YF-16. A competição revelou-se pouco intensa, devido à superior performance, tecnologia mais avançada e melhores contrapartidas do YF-16, que nem a falta de capacidade noturna, ataque para além do alcance visual e problemas de juventude com o motor Pratt & Whitney F100 PW100 ofuscaram. A 7 de junho de 1975, os 4 países anunciaram a escolha do F-16 e a compra de 348 unidades. A produção será dividida entre as linhas de montagem da Sabca na Bélgica e Fokker nos Países Baixos. O F-16 é um avião com trem de aterragem convencional em triciclo,
A entrada de ar para o motor situa-se numa posição inferior e recuada e beneficia da ligeira curvatura descendente do nariz do avião, evitando de certo modo a entrada de objetos potencialmente perigosos. Possui na base do estabilizador vertical um paraquedas de auxílio na travagem, embora este item nunca tenha sido pedido pelos utilizadores e raramente é usado. Está equipado também com um gancho de arresto, igual aos usados nos aviões que operam em porta-aviões, no meio das aletas ventrais traseiras. O piloto senta-se num assento ejetável Ace segundo reclinado 30º, e posição subida para tirar o maior proveito da canopy em forma de bolha que proporciona uma visão horizontal e superior de 360°. O piloto utiliza a mão esquerda para o controle de potência, colocado na consola do mesmo lado, e a mão direita para o controle aerodinâmico do avião, o seletor de armamento e disparo, utilizando um manche lateral tipo joystick, o qual aciona um sistema quádruplo e redundante de controle de voo fly-by-wire. O sistema possui ainda limitadores da ação do piloto, quando este põe em risco a integridade do avião. O primeiro F-16A voou pela primeira vez em dezembro de 1976, ficou operacional no 388º Esquadrão na Base Aérea de Rio, no Utah, em 1979. A versão de 2 lugares F-16B possuiu 2 cockpits, à custa do desaparecimento de um depósito de combustível na fuselagem e de espaço reservado para futuras atualizações de aviônicos. Como consequência, o raio de ação da versão de 2 lugares é inferior 17% em relação à versão monolugar. A versão F-16C e F-16D são variantes que introduzem controlos e aviônicos mais avançados de raiz ou já testados e aplicados em atualizações de modelos mais antigos. Em 2015, a maioria dos F-16 em atividade terá cerca de 30 anos, e seus aviônicos podem facilmente ser substituídos. O mesmo não acontece com as fuselagens, que em alguns países foram sujeitas a um esforço de guerra e atingiram o limite de vida. Em 2010, a USAF abateu ao efetivo 140 unidades. Espera-se que o último F-16 seja retirado em 2026. Cronologia. Sequência não exaustiva dos principais marcos, nas fases de desenvolvimento e produção do F-16 Fighting Falcon. Agosto de 1972, General Dynamics e Northrop são selecionadas pela Força Aérea dos Estados Unidos para a construção de protótipos no âmbito do programa LWF, um dos quais será escolhido para a produção. 13 de dezembro de 1973, o primeiro dos 2 protótipos YF-16 sai da fábrica em Fort Worth, Texas. 20 de janeiro de 1974, primeiro voo do YF-16, foi um voo não programado, que apenas aconteceu porque em treinos de terra efetuados a alta velocidade o estabilizador direito raspou na pista, elevando o nariz e guinando fortemente, obrigando o piloto de testes a levantar voo na tentativa de estabilizar a aeronave com sucesso. Este primeiro voo teve a duração de 6 minutos. 2 de fevereiro de 1974, primeiro voo completo e programado do YF-16 número 1, atingindo a velocidade de 645 km por hora e 9.200 metros de altura. 13 de janeiro de 1975, o YF-16 foi declarado vencedor da competição LWF e a USAF anunciou planos para a compra de 650 unidades. Junho de 1975, Países Baixos, Bélgica, Noruega e Dinamarca anunciam planos para a compra de 348 F-16. Um acordo de coprodução foi assinado entre os 4 países e os Estados Unidos com início em 1976. Dezembro de 1976, primeiro voo do F-16A. 8 de agosto de 1977, primeiro voo do primeiro F-16B, atingiu a velocidade de Mach 1.2 e altitude de 10.200 metros. Junho de 1978, a USAF anunciou a adopção do esquema de pintura em 3 tons de cinzento, esquema também adoptado pelos restantes utilizadores. 11 de dezembro de 1978, primeiro voo do primeiro F-16, um modelo B de produção europeia. 3 de maio de 1979, primeiro voo do primeiro F-16 da Real Força Aérea Holandesa, que também foi o primeiro a sair da linha de montagem da Fokker.
Novembro de 1979, a General Dynamics anuncia o F-16-79, um projeto desenvolvido com fundos próprios destinado à exportação, que equipava o F-16 com o motor General Electric J-79, o mesmo do F-4 Phantom. Janeiro de 1980, entregues os primeiros F-16 à Noruega, Dinamarca e Israel. Julho de 1980, oficialmente batizado Fighting Falcon. 29 de outubro de 1980, primeiro voo do protótipo F-16-79. 7 de junho de 1981, primeira ação de combate real efetuada por um F-16, quando aviões da Força Aérea Israelita atacaram com sucesso o complexo nuclear em construção Osirak, junto a Bagdade. Agosto de 1981, todos os F-16 ficaram retidos no solo, após um acidente fatal. Foram instalados kits de correção nos motores, depois de identificada a causa que originou o acidente. Após 2 semanas todas as aeronaves voltaram aos céus. Janeiro de 1982, o Egito aceita o seu primeiro F-16, 23 meses depois da assinatura da Carta de Intenções entre o seu governo e o governo norte-americano. Julho de 1982, o F-16AFT e o F-16XL fazem os seus primeiros voos. Julho de 1983, entregue o milésimo, 1000, ao USAF. Ativada a primeira base da Guarda Aérea Nacional, AND, equipada com F-16. Setembro de 1983, a Venezuela recebe o seu primeiro F-16. A Turquia anuncia a intenção de adquirir 160 F-16. Janeiro de 1984, é ativada a primeira base da Força Aérea de Reserva dos Estados Unidos totalmente equipada com F-16. 19 de junho de 1984, primeiro voo do F-16C. Janeiro de 1986, são ultrapassadas 1 milhão de horas de voo do F-16 na USAF, com 150 pilotos a atingirem um total de 1.000 horas de voo e 2 pilotos com 2.000 horas. Julho de 1987, a Turquia recebe o seu primeiro F-16. Fevereiro de 1988, aceite por Singapura o primeiro F-16, o qual ficou retido nos Estados Unidos para treino de tripulações. Maio de 1988, Israel encomenda mais 60 F-16CD. A Tailândia recebe o seu primeiro F-16A. Outubro de 1989, Indonésia recebe o seu primeiro F-16A. Março de 1990, o Bahrein recebe o seu primeiro F-16CD. Junho de 1990, o Congresso dos Estados Unidos foi informado da intenção de Portugal de comprar 20 F-16AB. Dezembro de 1990, Portugal torna-se o 17º país a encomendar o F-16. Janeiro 1991, começo da Operação Tempestade no Deserto, onde 25% das missões foram atribuídas aos F-16, superando as 13.500 no final das hostilidades, com um sucesso de 92,5%. Maio de 1991, Noruega, Dinamarca, Países Baixos e Bélgica reafirmam o seu compromisso com a implementação do programa MLU nos F-16AB. A US Navy deixa de utilizar os seus F-16N, devido a problemas estruturais na fuselagem central. Os aviões da USAF apresentaram os mesmos problemas, mas uma diferente filosofia na abordagem do problema. Optou pela utilização sem restrições até serem encontradas soluções. Dezembro de 1991, o número de F-16 entregues em operação em todo o mundo atinge os 3.000 exemplares, com mais 750 a serem negociados e 100 já contratados para entrega. A Tailândia reafirma o compromisso para a compra de mais 18 F-16AB. 18 de julho de 1994, entrega dos primeiros 4 F-16 a Portugal. 30 de novembro de 1998, assinatura da Carta de Aceitação do segundo lote de F-16 composto por 25 aeronaves, para a Força Aérea Portuguesa.
Fevereiro de 2010, o total de F-16 construídos englobando todas as versões e variantes atinge o número 4.426. Continua na segunda parte.